trabalhar um pouquinho com hidrocarbonetos, certo? Então, o primeiro que nós vamos trabalhar é o grupo dos hidrocarbonetos, os alcanos. Os alcanos, eles têm apenas cadeias com ligações simples, tá? Vamos estudar outros posteriormente, alcenos, alcadienos, tá? Vamos no momento agora focar em alcanos. Então, o que acontece? Hidrocarbonetos, só lembrando, são substâncias que possuem apenas carbono e hidrogênio em suas cadeias. Então, como é possível observar aqui, ó, eu tenho tanto numa extremidade como na outra hidrocarbonetos, enquanto que no centro não é hidrocarboneto. Por quê? Olha o oxigênio. Se tem oxigênio, não é hidrocarboneto, beleza? Ou qualquer outro elemento, tá? Então, primeiramente, a gente tem que lembrar o nome dele, né? A nomenclatura dos hidrocarbonetos. Como é que é feito isso? Né? Quem organiza esse tipo de coisa é a IUPAC, né? É o órgão que administra, que organiza a nomenclatura, dentre outras características da química, tá? Então, na IUPAC nós vemos que os hidrocarbonetos possuem a seguinte nomenclatura: prefixo, infixo e sufixo, tá? Prefixo é a quantidade de carbonos na cadeia. Se tiver um carbono met, dois carbonos et, três carbonos prop, quatro carbonos but e assim sucessivamente. Os infixos é a quantidade de ligação presente. Se tiver só ligações simples, que é no caso que a gente vai estudar dos alcanos, os primeiros, eles recebem o infixo an. Se tiver uma dupla, em, duas duplas, dien, e uma tripla, in, e assim consequentemente, tá? Só lembrando que geralmente no ensino médio, trien, dien não é muito estudado, né? A gente vai ver comumente isso aí mais na universidade, ok? Então, alcanos são hidrocarbonetos, como eu já falei, só de ligações simples entre carbonos, tá? E nós consideramos o seguinte: primeiro, de acordo com o número de carbonos, os alcanos, se tiver até 4 carbonos, eles estão na fase gasosa. 5 a 17, eles estão líquidos, tá? E acima de 17 são sólidos, tá? Lembrando que eles são pouco reativos e também são apolares. Lembram? Apolares só misturam com apolares. Polares não se misturam com apolar. Então, por exemplo, nos hidrocarbonetos, né, ele pode se misturar com um óleo qualquer, mas ele não mistura com a água, porque a água é polar, tá? Os alcanos também são chamados de parafinas, tá? Aí você pode chegar e dizer: mas professor, parafina tem alguma coisa a ver com vela? Com certeza, tá? Aquela massa branca da vela, né, sólida, ali uma parafina, é um tipo de alcano sólido com mais de 17 carbonos na cadeia, ok? A fórmula geral dos alcanos é essa que você está vendo aí, tá? CnH2n mais 2. Então, se você tiver, por exemplo, uma quantidade de carbono, você vai saber a fórmula química. Então, por exemplo, se eu tiver aqui, para que você tenha uma ideia, né? Se eu tiver aqui, se eu tiver 5 carbonos, então como é que vai ficar? Vai ser C5, tá? H. Então, se eu tiver 5, você faz 2 vezes 5, 10, mais 2, 12. Então, eu vou ter aqui H12. Essa seria a fórmula química, considerando que a cadeia só teria 5 carbonos, ok? Então, continuando aqui, como é que a gente vai organizar o nome dele, né? Prefixo, que é a quantidade de carbonos, mais an, característica dos alcanos, porque só possui ligações simples, e o ozinho ele vem como sufixo. Todo hidrocarboneto termina com o. É o sufixo da função hidrocarboneto. Se fosse álcool, seria ol. Se fosse cetona, seria on. E assim consequentemente, ok? Então, só para vocês terem uma ideia, ó, um carbono, met, mais an mais O, metano. Dois carbonos, et, mais an mais O, etano. Três carbonos, prop, mais an mais O, propano. Então nós temos cadeias aqui mais simples e de acordo com a nomenclatura nós vamos montando sempre o prefixo, infixo, mais o sufixo, no caso aí vai ser o O, beleza? Aqui nós já observamos hidrocarbonetos ramificados.
Como é que nós chamamos de ramificação? É justamente esses carbonos que ficam fora da cadeia principal, tá? E o que é a cadeia principal? Vai ser a quantidade de carbonos, né? O conjunto de carbonos pertencente à maior cadeia possível, né? A quantidade maior, tá bom? A gente vai consolidar, vai chamar de cadeia principal, ok? Vamos ter uma ideia. No nosso caso, como é que ia ficar essa situação? Como é que seria o nome? Como é que a gente vai organizar o nome, tá? A gente vai chamar, por exemplo, essa situação aqui, ó, nós vamos chamar isso aqui de radical, tá? Isso aqui vai ser radical. E a cadeia principal vai ser justamente essa daqui, em que nós temos a maior cadeia, tá? Então, a maior quantidade de carbonos na cadeia chamamos de carbono de cadeia principal, ok? Então, continuando. Então, aqui nós temos algumas radicais, tá? Os principais radicais. Você pode chamar prefixo mais ila ou prefixo mais iu, tá? Comumente chamamos de iu, é o prefixo mais iu. Então, no caso aqui, metila é porque met vem de um carbono, tá? Ila é o sufixo do radical, então metila. Mas comumente chamamos de metil. Então, 2, etila, chamamos de etil. 3, propil. 4, butil. 5, pentil, tá? E aí você tem um exemplo. Mas como é que eu cheguei neste nome, 2-metilpentano? Como é que aconteceu? Bem, aconteceu o seguinte, veja só. Primeira coisa é definir a cadeia principal, né? A cadeia principal vai ser essa daqui, porque você observa que ela tem a maior quantidade de cadeia. Aí você pode dizer assim, professor, mas eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5. Mas se eu pegasse assim, não seria 5 também? Sim, é uma outra opção. Agora, essa outra do lado esquerdo é que você não poderia pegar porque teriam 3, tá? Mas do jeito que está aqui, sim, você poderia pegar tranquilamente. Então, veja só, cadeia principal vai ser essa. Então, o que é que vai acontecer com isso aqui, ó? Isso vai ser radical, certo? Como é que eu escreveria o nome deste radical? Bem, o radical seria um carbono, então met, tá? MET, mais il, metil. Esse seria o nome da cadeia, né, do radical, seria metil, tá? Agora, por que esse 2, professor? Porque nós temos que numerar a cadeia. Como é que a gente vai numerar a cadeia? Vai colocar a numeração a partir da extremidade mais próxima do radical. Se esse radical está mais próximo do lado esquerdo, começamos a numerar do lado esquerdo. Então, o que acontece? Nesse caso aqui, ó, nós temos aqui esse carbono, então aqui como sendo 1, tá? Esse carbono aqui ele vai ser o 1. Nós temos esse carbono aqui como sendo 1, o outro carbono aqui o 2, tá? Esse aqui o 3, esse 4, esse 5. Então por que é 2-metil? Porque esse está no carbono 2, ó, 1, 2, tá? Então a gente vem com o nome do radical primeiro. E o nome da cadeia principal, ó, 1, 2, 3, 4, 5. 5 chamamos de pente. Pente. Como só tem ligações simples, an, mais o sufixo o. Então por isso que é 2-metilpentano. Ok? Então vamos lá. Continuando aqui. Como nomear a cadeia? Primeiro identifica a cadeia principal e os radicais, nós fizemos. Depois, numera os carbonos para dar ao radical metila o menor número possível, nós fizemos também. Começamos do lado esquerdo, tá? E por último, identificar a posição do radical, se é di, tri, tá? Esse caso, se tivesse mais de um metil, no nosso caso não temos, né? E o nome da cadeia principal, que no caso vai ser aí o pentano, tá? Vamos ver exemplos agora. Como é que ficaria isso aqui? Bem, para que vocês possam entender, vamos aqui, cadeia principal. Então, no caso, quem vai ser a nossa cadeia principal? Cadeia principal vai ser essa daqui, tá? Do mesmo jeito da outra, cadeia principal também, essa daqui de azulzinho, certo? Então, vamos lá. Quem vai ser os radicais?
Então, os radicais, eu tenho um radical aqui e tenho outro radical, né, aqui, ó. Vou organizar, pronto. Desse lado, do mesmo jeito, eu tenho um radical de um lado e um radical do outro, ok? Como é que ficaria o nome, né? Ficaria da seguinte forma. O nome ficaria aqui, ó. Eu tenho isso aqui é chamado de metil, isso aqui é chamado de metil. Qual é a posição? 1, 2, tá? Então, esse vai ser posição 2, esse de baixo posição 2. Então, ficaria 2,2, tá? Tracinho, como os dois são metil e tem 2, dimetil, tá? Dimetil. E o nome da cadeia principal. Se são 4 carbonos, eu vou chamar de but, mais an, mais O. Então, ficaria 2-metil-butano, certo? No outro, como é que ficaria aí o nome no outro? Ficaria o seguinte, ó. O nome do outro ficaria assim, ó. Vamos lá. Eu tenho aqui não mais na posição igual, né? Eu tenho um, se eu começar da esquerda, 1, 2. Se eu começar da direita, 1, 2. Então, 2 e o outro no carbono 3. Então, ficaria 2,3, tá? Ficaria aqui 2,3. São 2 metis, então dimetil, tá? Dimetil, tracinho, tá? E como são 4 carbonos, do mesmo jeito, but mais an mais O. Então ficaria 2,2-dimetilbutano o primeiro e 2,3-dimetilbutano o segundo. Esses seriam os dois nomes, né, dessas figuras que vocês estão vendo aí. Beleza? Então vamos lá, continuando. Principais alcanos. Como é que nós vamos identificar? Alguns são vários alcanos que são conhecidos, né? O metano, por exemplo, é conhecido como gás do pântano, tá? Ele é incolor, ele é natural, derivado, né, de decomposição de micro-organismos, né? A decomposição a partir de lixo, né? Digestão de árvores, digestão de herbívoros, né? Decomposição de árvores, decomposição, na verdade, de lixo e de material orgânico no geral, né? Encontramos também nos vulcões, né? Liberação de muito gás metano e na extração de combustível mineral, tá bom? O que é que acontece? O gás metano contribui muito para o efeito estufa, ele é um poluente muito potente. Aí você vai dizer, mas de acordo com esse gráfico, o gás carbônico ele tem uma quantidade de poluição, uma porcentagem muito maior. Só que o que é que acontece? O gás metano é 20 vezes mais poluente do que o gás carbônico. Sem falar que os vegetais, né, de uma forma tanto terrestre como aquática, consegue absorver o CO2 e liberar gás oxigênio, enquanto que o gás metano não, por isso que ele é um problema tão grande. Ele é liberado na atmosfera e é um poluente. Então o que é mais indicado? Né? Um biodigestor. O cara vai e coloca no biodigestor material orgânico, né? Resto de fezes de animais, tá? E fezes humanas, resto de vegetais, né? De matéria orgânica no geral. Isso aí vai começar a se decompor, vai gerar o gás metano e esse gás metano pode ser encanado, tá? Para que possa ser usado, por exemplo, para colocar no botijão e servir para fazer o cozimento de alimentos, tá bom? E o restante que sobra a gente usa para fertilização, tá? É a maneira mais tranquila de reciclar, de melhorar o gás metano e não afetar o meio ambiente, ok? Outros gases dos alcanos, né, é propano e butano. Os dois estão presentes aí no gás de cozinha, tá? É uma mistura desses dois gases, tá? Então, o propano ele vai estar em maior quantidade e o butano ele vai estar presente porque é dele que vem o aroma, tá? O cheiro que nós sentimos quando escapa, por exemplo, tá? A importância. Então, onde é que nós vamos ter essa importância dos alcanos? São principais compostos presentes no petróleo. São utilizados na indústria petroquímica, né? Produção de combustíveis, tá? E ele merece uma maior discussão devido à questão econômica e ambiental, né?
em relação ao pré-sal. Isso é um problema tanto ambiental como econômico muito sério aqui no Brasil, tá? Então o petróleo ele é formado a partir da compressão de restos de matéria orgânica soterrada, né? E fica lá por milhões de anos, tá? Com alta pressão, com longo tempo, temperatura. Isso vai causar a mudança, a mudança da estrutura, né? Daquela matéria orgânica se transformando no petróleo, né? Que pode ser extraído tanto do solo, de jazidas de petróleo, dessa forma como vocês estão vendo aqui, como também extraídas do mar, certo? Jazidas que estão abaixo do fundo do mar, e aí são extraídas a partir de plataforma, tá certo? E aí esse processo, esse petróleo, ele tem que ser refinado, né? Passa por uma destilação fracionada, como vocês estão vendo aqui, ele é aquecido, e a partir do momento que ele é aquecido, os compostos hidrocarbonetos mais voláteis vão subindo na coluna e sendo coletados. E os mais pesados vão ficando na base, né? Na parte que está abaixo, tá? Só recapitulando, ó, os gases, a quantidade de carbono de 1 a 5, tá? Isso no hidrocarboneto no geral. A gasolina vai de 6 a 10 carbonos, o querosene de 11 a 12, e aí, consequentemente, tem outros produtos, né? Querosene, óleo diesel, combustíveis, lubrificantes, asfalto, né? E aí a questão do pré-sal, velho, o pré-sal é uma complicação. Se fala de vez em quando vem o boom do pré-sal aqui no Brasil, né? Todo mundo querendo tirar uma fatia, mas ninguém começa a explorar, principalmente com esse problema da Petrobras que surgiu, né? Mas de forma específica é uma reserva brasileira que se estende de Santa Catarina até o Espírito Santo, tá? E é uma jazida significativa mesmo, tá? E que aí vale muito, muito para o Brasil, tá certo? Então é o seguinte, isso aqui estima-se a exploração que dê até mais ou menos 8 bilhões de barris, né, no total, mas ninguém tem certeza disso porque não começou ainda a perfurar, tá? Então, para a gente concluir essa parte de Alcanos, tá? Vamos ver duas questões. A primeira diz assim: a idade da pedra chegou ao fim, não porque faltassem pedras, tá? A era do petróleo também chegará ao fim, mas não porque vai faltar petróleo, tá? Considerando as características que envolvem a utilização das matérias-primas citadas no texto, em diferentes contextos históricos geográficos, é correto afirmar que, de acordo com o autor, o exemplo no que aconteceu à idade da pedra, o fim da era do petróleo estaria relacionado a quê? Então, se você observar aqui, é a redução e o esgotamento do petróleo? Não, vai ter outras jazidas. O problema não vai porque acabar, tá? Definitivamente. Então, a letra B diz aqui: ao desenvolvimento tecnológico e à utilização de novas tecnologias. Com certeza a resposta é letra B. Tá bom? Por quê? Porque com novas tecnologias vocês vão ter outras formas de usar outras matérias-primas como petróleo para fonte de energia. Você tem energia solar, energia eólica, você tem energia das forças da maré, você tem energia nuclear, você pode usar outros materiais como a cana-de-açúcar para produzir o álcool, né, para substituir o petróleo, e aí você tem vários outras tecnologias que nem foram criadas ainda para substituir. Então o problema, a era do petróleo não é porque vai faltar petróleo, é porque outras tecnologias, né, outras fontes de energia vão substituí-lo, beleza? E uma outra questão, para a gente concluir, diz o seguinte, né? Enem 2003, do ponto de vista ambiental, uma discussão importante que se faz entre os combustíveis é serem provenientes ou não de fontes renováveis. Esse é o maior ponto, né? Porque as fontes que geralmente não são renováveis são as maiores poluidoras. No caso dos derivados de petróleo e do álcool da cana, essa distinção se caracteriza pelo quê? Pela diferença nas escalas de tempo de formação das fontes, do período geológico, no caso do petróleo, e anual da cana. Não, não é isso, tá? Pelo maior ou menor tempo que se recicla o combustível utilizado, também não, não é essa fonte não, tá?
Pelo maior ou pelo menor tempo para se reciclar o combustível utilizado, também não, tá? E a letra D diz assim: pelo tempo de combustão de uma mesma quantidade de combustível, o tempo maior para o derivado de petróleo do que para o álcool. Com certeza a resposta é a letra D. Porque eu não sei se vocês já perceberam, mas o álcool comparado com o petróleo, a mesma quantidade no motor, tá? Você tem a durabilidade do combustível do petróleo, tá? Da gasolina no caso. A gasolina tem a durabilidade maior do que o álcool. O álcool costuma ser consumido de forma mais rápida. Claro que aí vai depender do tipo de carro, da tecnologia do carro, tem outros fatores, mas geralmente nós temos que o petróleo demora mais, né? A gasolina demora mais a ser consumida, a ser gasta totalmente do que o álcool. Ó, e aí concluímos nossa aula, certo? Espero que vocês tenham gostado. Um abraço a todos, fica com Deus e até a próxima. Tchau, tchau, pessoal.